esqueça, não, é completamente impossível. Aliás, eu estou a fazer agora neste momento até vou fazendo uns artigos para memória futura e estou a fazer levantamento, por acaso, sobre as cheias de Nova Braquinha desde o século XV e século XVI. E tenho imagens antes da criação de infraestruturas, nomeadamente da barragem de Castelo de Bode, construída em 1951, e depois também em meados do século XX, do Fratel, de Belver e também de Alcântara. As barragens já no Rio Tejo e também no César da Boçã e do Cabril, que de facto cortaram esta movimentação de águas livres. Mas ainda com outro fenómeno estranho dos tempos de antanho, ou seja, que foi o desvio, nomeadamente por parte de grandes números de caudais por parte do governo espanhol para a região da Extremadura, como sabe. Ou seja, a água no rio é cada vez menos. E sendo cada vez menos, e cada vez as alterações climáticas têm nunca se lembra, por exemplo, eu nunca me lembro do Rio Tejo correr com este caudal e nestas margens, com todos os convenientes que há, nomeadamente o assoreamento do rio, com a questão da lesão na fauna e da flora emergentes desta situação de facto de seca, mas esta realidade tende a agravar. E tende a agravar porquê? Porque de facto não chove, as situações, os climas são cada vez mais tropicais, aliás, bem patente nos últimos meses, em que temos vários alertas e estilo de tempestades tropicais, situações, nomeadamente de ventos e de tornados, mini-tornados que nos acontecem no nosso território com uma certa frequência. E, de facto, as barragens também têm um problema que é um problema economicista, que é um problema de bolsa, ou seja, a partir do momento em que pensamos não numa questão ambiental, não numa questão, no fundo, de sustentabilidade dos recursos com caudais mínimos e sustentados, e pensamos nas águas, no injetar de águas nas turbinas como um ato de negócio ou como um ato de comércio, funcionando como uma bolsa de valores de Lisboa ou similar, ou de Tóquio, não pode, de facto, haver qualidade de vida nos habitats, não pode haver água nos rios para a sustentabilidade das espécies. É um problema complexo que vamos ter que resolver, que vamos ter que ultrapassar, provavelmente vamos ter que recriar recursos no próprio território de vazamento de alguns cursos de água, no sentido de tentarmos depois com esses cursos de água, leia-se, por exemplo, a barragem do Alvito ou a barragem do Ocreza, no sentido de depois podermos alimentar aquilo que é nosso, porque provavelmente, como já se apercebeu, até os próprios contratos, nomeadamente os acordos de Albufeira, entraram em cumprimento objetivamente, porque a pressão política também do outro lado é muito grande, as populações começam-se a manifestar e, de facto, os acordos são para cumprir, mas quem tem água do outro lado provavelmente vai começar a coartá-la e vai começar a incumprimento. Mas depois quais são as sanções do incumprimento, que é isto, em termos jurídicos, o que é o incumprimento e quais são as sanções? É um processo complexo, por isso a teoria das cautelas manda-nos criar, de facto, alguma estratégia própria de recursos endógenos, dos nossos recursos, e temos, de facto, muitos rios, temos, de facto, algumas mais-valências. Por exemplo, aqui, junto de nós, temos também já um estudo feito da barragem aqui junto da zona do Cafuz, temos a questão do Alfide, já temos vários estudos de mini-hídricas, não para produção de energia, estou a falar para produção e consumo humano. Isto começa-nos a preocupar, que é a questão de termos águas para consumo humano. Felizmente, ainda temos a barragem do Castelo de Bode, que de facto abastece grande parte da nossa região e também da região de Lisboa, mas começámos a pensar noutras regiões, nomeadamente de Trás-os-Montes, a questão, ou de Viseu, como se lembra recentemente, a questão da água potável já começa a ser complexa. Por isso, os tempos são de preocupação e muita preocupação nesta questão da sustentabilidade da água. Acredito eu que essas estratégias locais, como é óbvio, não serão suficientes para minimizar potenciais impactos ou que já tenham mesmo acontecido em quem vive do Tejo. E falando aqui de Vila Nova da Barquinha. Sim, vamos de quem vive do Tejo, e a gente vive muito do Tejo. Temos ainda pescadores que vivem do Tejo, ainda temos turismo, que vivemos muito do turismo. Repare, por exemplo, uma coisa impressionante, aliás, a semana passada, quando foi no Colóquio Internacional dos Templários, eu apercebi-me e fui fazer a visitação ao Almorol e servi até como guia para a apresentação de toda a moldura do próprio castelo e também do arranjo paisagístico da ilha. Me apercebi que todos os cais são todos já improvisados, já está
os pré-cais antes desta situação, nomeadamente há 1 ano, há 2 anos, e estamos a falar há pouco tempo, não é? Tínhamos essa aproximação, neste momento estão em cima da terra, ou seja, o que corre de facto no rio a gente pode passar o rio de um lado ao outro, ou seja, já não, ainda temos o Pico de Almoró que nos permite de facto ali termos alguma navegabilidade entre comas, mas já com grande dificuldade, nomeadamente em atracarmos nos próprios cais.